Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha sobre o pequeno parque em Willow Creek, pintando as árvores com tons de laranja e dourado. Risadas de crianças ecoavam pela grama, e alguns corredores passavam em ritmo constante. Tudo parecia tranquilo, até que Victoria Blake, uma mulher de modos frios e olhar altivo, notou uma jovem negra sentada em um banco, cercada por alguns amigos. Victoria franziu a testa. "O que aquela garota está fazendo aqui?" murmurou com uma mistura de desprezo e obsessão pela ordem que havia criado em sua mente. Sem pensar, pegou o celular e descou para a polícia, os dedos tremendo de orgulho deslocado. "Sim, quero denunciar. Uma pessoa suspeita, ali no parque. Sim, uma jovem negra." Ela desligou o telefone com um sorriso satisfeito, convencida de que acabará de proteger a comunidade. Mal sabia ela, porém, que a jovem que acabará de denunciar não era qualquer uma. A jovem, chamada Mara Johnson, havia crescido em uma família influente. Sua mãe, Olivia Johnson, não era uma cidadã comum. Ela era a prefeita da cidade. Poucos minutos depois, sirenes soaram no parque. Victoria sentiu o coração transbordar de triunfo, mas essa satisfação estava prestes a se transformar em horror, pois quando Olivia Johnson chegou ao local, alertada por seus assessores, não fez nenhuma tentativa de esconder sua presença. O olhar que lançou a Victoria era gélido, carregado de um poder e uma autoridade que ninguém ousava desafiar. Aquele simples telefonema desencadearia uma série de eventos que Victoria jamais poderia ter imaginado. A arrogância tem um preço, e naquele parque tranquilo, esse preço logo seria revelado. Victoria Blake nunca havia enfrentado uma situação em que seu pequeno poder pessoal fosse desafiado. Ela observou a Mara sentada no banco, calma e concentrada em seu livro, alheia ao fato de que um mundo muito maior e mais poderoso acabará de ser posto em movimento. Poucos minutos depois, chegou um carro de polícia preto. 2 policiais saíram com semblante sério e se aproximaram do banco. Victoria sentiu o coração acelerar, uma mistura de orgulho e expectativa. "Isso vai mostrar a eles que estou de olho neste parque", pensou ela. Mas quando estava prestes a saborear sua vitória, um veículo maior parou ao lado da viatura policial. A porta se abriu e Olivia Johnson saiu com passos firmes. Seus assistentes e alguns guardas da cidade a acompanhavam. Seu rosto, geralmente afável, agora exibia seriedade e uma raiva contida. Victoria Blake Olivia disse com uma voz calma, mas incisiva: "Pode me explicar por que chamou a polícia por causa da minha filha?" Victoria ficou paralisada, incapaz de dizer uma palavra. Seus olhos arregalados traíram o medo que ela tentava esconder por trás de sua arrogância habitual. A Mara ergueu os olhos e encontrou o olhar da mãe. Ela sabia que a situação estava prestes a mudar a seu favor. A jovem levantou-se lentamente e dirigiu-se aos policiais. "Não vejo problema nenhum nisso, senhores. Eu não estava causando nenhum problema." Olivia então caminhou em direção à Victoria, seu olhar penetrante e frio. "Seu comportamento é inaceitável, Victoria. Não cabe a você decidir quem pode ou não ficar neste parque. E certamente não cabe a você julgar minha filha pela cor da pele dela." Victoria sentiu uma onda de vergonha. Ela pensara que poderia exercer algum controle, mas diante da prefeita e de sua filha, não passava de uma espectadora impotente. Os policiais, cientes da gravidade da situação e da hierarquia, trocaram um olhar constrangido. Olivia deu um passo à frente e acrescentou: "Considere isto um aviso. Quaisquer outras tentativas de intimidação ou discriminação serão denunciadas e processadas com todo o rigor da lei." Victoria gaguejou algo, mas nenhum som coerente saiu de sua boca. Ela soube imediatamente que sua reputação havia sofrido um golpe irreversível. Enquanto Olivia e Mara se afastavam, Victoria permaneceu imóvel no banco, observando a garota voltar para o seu livro como se nada tivesse acontecido. Naquele parque, o poder e a autoridade acabavam de mudar de mãos, e Victoria estava prestes a aprender da pior maneira que suas ações tinham consequências. Mas isso foi apenas o começo. Na manhã seguinte, Victoria Blake acordou com uma sensação de inquietação que não conseguia ignorar. O confronto no parque não parava de se repetir em sua mente. Cada detalhe, o olhar gélido de Olivia, a autoconfiança de Mara, o silêncio constrangedor dos policiais, tudo a assombrava. No escritório, a notícia do incidente já havia se espalhado. Alguns colegas cochichavam nos corredores, lançando olhares furtivos para Victoria. Seu telefone tocava incessantemente, mensagens anônimas, ligações de vizinhos indignados e até mesmo uma carta oficial da prefeitura lembrando-a das leis contra discriminação e assédio.
Vitória sentiu seu mundo desmoronar. Sua reputação, cuidadosamente construída ao longo de anos, agora estava manchada por uma única ação impensada. Seus superiores, informados do ocorrido, a convocaram para uma reunião de emergência. Cada palavra proferida pelo diretor ecoava pela sala como uma martelada. Vitória, seu comportamento é inaceitável e prejudica a imagem da nossa organização. Você está suspensa até segunda ordem. Ela tentou protestar, justificar suas ações, mas ninguém realmente a ouvia. A sombra da prefeita Olivia Johnson e de sua filha, Amara, pairava sobre ela. Vitória entendeu que aquilo não era apenas um aviso, era uma repreensão firme de que suas ações racistas e imprudentes não seriam mais toleradas. Em casa, a humilhação continuava. Seus vizinhos, antes cordiais, agora a encaravam com desconfiança. Alguns murmuravam quando ela passava, outros simplesmente a evitavam. Mesmo dentro de seu círculo social, os convites eram raros. Vitória começava a entender que toda a comunidade podia julgá-la por seus erros e que o poder do prefeito estava longe de ser simbólico. Enquanto isso, Amara e sua mãe continuaram suas vidas normalmente, mas aprenderam a ser cautelosas com futuras interações. Sabiam que Vitória poderia buscar vingança ou tentar recuperar algum controle. No entanto, permaneceram confiantes e unidas. Amara, inspirada pela coragem da mãe, sentia-se mais forte do que nunca. Este capítulo da história mostrou a Vitória que cada ação, mesmo aquela que parecia insignificante, podia desencadear consequências inesperadas e irreversíveis. A arrogância e o racismo tinham um preço, e ela estava começando a pagá-lo. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Vitória Blake não conseguia aceitar sua queda. Seu ego ferido a levou a acreditar que ainda podia reverter a situação. Convencida de que um pedido público de desculpas seria suficiente para apagar a humilhação, ela preparou um discurso cuidadosamente escrito e polido, que pretendia apresentar a Amara e Olivia. Certa manhã, ela foi ao parque e escolheu o mesmo banco onde tudo começara. Amara já estava lá, lendo em silêncio, enquanto sua mãe observava os arredores, atenta a cada movimento. Vitória respirou fundo, o olhar oscilando entre nervosismo e determinação. Amara. Senhora Johnson. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu. Ela começou a falar, mas sua voz estava trêmula. Olivia ergueu uma sobrancelha, e seu silêncio pesado rapidamente destruiu a frágil confiança de Vitória. Seu pedido de desculpas é tardio e parece motivado mais pela sua reputação do que por um remorso genuíno. Olivia disse com calma, mas com firmeza. Amara fechou o livro e acrescentou com um olhar direto e inflexível. Você chamou a polícia simplesmente por causa da cor da minha pele. Como você pode afirmar que isso não foi racismo? Vitória sentiu uma onda de vergonha a invadir. Suas tentativas de se justificar ruíram diante da lucidez e da autoridade daquela mãe e filha. Cada palavra que pronunciava parecia afundá-la ainda mais. Mas justamente quando ela pensou que poderia se safar com uma humilhação calculada, Olivia deu um passo à frente e disse: toda ação tem consequências. Você deverá concluir um programa de conscientização, e quaisquer ações semelhantes no futuro resultarão em severas penalidades legais e sociais. Vitória sentiu seu poder fictício se dissipar como fumaça. Pela primeira vez percebeu que sua vida social, sua vida profissional e até mesmo sua reputação pessoal estavam agora sob a sombra de um julgamento maior do que ela podia controlar. Ao se afastar do parque, com o rosto vermelho de vergonha e o coração pesado, ela compreendeu que aquilo não era apenas uma lição para ela. Era um aviso para qualquer pessoa que pensasse que poderia intimidar ou discriminar impunemente. Amara e Olivia permaneceram no banco por um instante, observando Vitória se afastar. Elas sabiam que o incidente havia transformado sua relação com a comunidade. Dali em diante, sua força e união seriam um exemplo de justiça e dignidade diante da arrogância e do racismo. E na calma reconquistada do parque, trocaram um olhar cúmplice, conscientes de que às vezes, o verdadeiro poder reside simplesmente na coragem de se manter firme e jamais ceder à injustiça. Várias semanas se passaram desde o incidente no parque. Vitória Blake agora vivia à sombra de seu erro. As medidas impostas por Olivia Johnson não eram meramente simbólicas. Ela teve que concluir um programa obrigatório de conscientização contra a discriminação, reunir-se regularmente com o vereador e escrever relatórios sobre seu comportamento na comunidade. Todos os dias, ela sentia o peso esmagador de sua própria arrogância. Os rumores sobre o incidente se espalharam por toda a cidade. Lojistas, vizinhos e colegas observavam Vitória com desconfiança.
Cada interação social a lembrava de que havia ultrapassado um limite que não poderia ser apagado com um simples telefonema ou um pedido de desculpas tardio. Amara, por sua vez, continuou a frequentar o parque como se nada tivesse acontecido. Sua confiança permaneceu intacta, fortalecida pelo apoio inabalável de sua mãe. Olivia Johnson, enquanto isso, viu nessa aprovação uma importante lição não apenas para sua filha, mas para toda a comunidade. Mostrar que a discriminação não era tolerada e que o respeito e a dignidade de todos tinham um peso real. Certa tarde, Vitória voltou ao parque, desta vez para observar o programa de conscientização do qual participava. Ela viu Amara lendo no banco onde tudo havia começado. O olhar da menina encontrou o dela. Não havia ódio, apenas a firmeza de uma dignidade inabalável. Vitória aproximou-se timidamente. Amara, eu sei que não posso apagar o que fiz, mas estou trabalhando para mudar, ela disse com a voz trêmula. Amara apenas assentiu com a cabeça, sem sorrir, mas sem demonstrar animosidade. Olivia, que estava atrás dela, acrescentou. Erros fazem parte da vida. O que importa é o que fazemos para corrigi-los e aprender com eles. Vitória sentiu uma lição profunda penetrar em sua mente. O medo e a vergonha haviam sido poderosos motores de mudança. Pela primeira vez, ela compreendeu que o respeito e a dignidade não são impostos pela autoridade ou pelo medo, mas sim pela consciência e pela humildade. Ao sair do parque naquele dia, Vitória não se sentia mais vitoriosa, mas sim desperta. Amara e Olivia, por outro lado, retomaram sua rotina com uma confiança serena, sabendo que a justiça e a dignidade haviam prevalecido. O parque, outrora palco de arrogância, tornará-se novamente um lugar de paz, mas desta vez com uma mensagem clara. Aqueles que acreditam poder intimidar ou discriminar aprendem, mais cedo ou mais tarde, que toda ação tem consequências. E na brisa suave que passava entre as árvores, a mensagem ressoou para todos. Coragem, respeito e justiça são forças mais poderosas do que qualquer arrogância humana.